Fala, galera, tranquilaço? Vamos lá então? A aulinha de hoje é uma aulinha inicial, importantíssima para o assunto equilíbrio químico. Vamos falar um pouquinho sobre reações reversíveis, reações que têm um sentido direto e têm um sentido inverso. Atenção, foco e determinação. Vamos lá então? Pessoal, antes de falar especificamente sobre reações reversíveis, eu vou abrir um parênteses aqui e falar sobre uma reação muito conhecida para quem estuda química, que é a síntese da amônia e não o seu descobridor, mas quem tornou esse processo industrialmente possível. Na verdade, o Fritz Haber, que é um químico alemão, ele descobriu em laboratório como que eu poderia produzir a amônia. Para quem lembra, né? Para quem não esqueceu ainda, qual é a fórmula da amônia? A amônia é um gás de fórmula NH3. Tranquilo? O Haber descobriu uma maneira de produzir em laboratório com um catalisador correto, com a pressão correta e temperatura correta, uma maneira mais eficaz de produção de amônia. E esse processo foi industrializado por Bosch. Então, essa síntese de Haber-Bosch é muito conhecida no mundo da química, porque ela é uma maneira eficiente e eficaz de produção de amônia, e eu vou dizer para vocês por que esse composto nitrogenado é tão importante. Tanto é que essa síntese do Haber concedeu a ele, em 1918, o Prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento do mecanismo pelo qual se pode produzir a amônia de maneira mais eficiente. Em que contexto que eu falo isso? Final do século XIX, começo do século XX. Então, a gente já vivia uma decadência, ou seja, uma preocupação maior com o aumento da população no planeta Terra e com a necessidade de produção cada vez maior de alimentos. Então, viu-se necessário aumentar a produção agrícola. E, para isso, a gente extraía os fertilizantes diretamente da natureza. Mas se concluiu, obviamente, que não seria possível continuar com o aumento da produção agrícola tendo apenas como fonte de fertilizantes o que era extraído da natureza. Então, para vocês terem uma ideia, ali eu tenho embaixo, naquele sei lá o que é aquele ali, aquele ovo lá, amarelo com, também que cor é aquela, sei lá que é marrom, que lá, eu tenho os dois principais fertilizantes que a gente encontra quando você compra um adubo, por exemplo, que é o nitrato de potássio, está aqui, o nitrato de potássio, e o fosfato de cálcio. Tanto que a gente fala que os principais adubos são chamados NPKs. Ou seja, que tenham nitrogênio, tenham fósforo e tenham potássio. Então, esses são os principais constituintes dos adubos. Falando especificamente nos nitratos, a principal fonte para ser um nitrato, lembra? Olha lá, o que é um nitrato? Um nitrato é o grupo NO3-. O nitrito é o grupo NO2-. Essas formas a planta consegue absorver de nitrogênio, os nitratos e os nitritos. Mas, infelizmente, grande parte do nitrogênio disponível no planeta Terra encontra-se sob a forma do gás nitrogênio, cuja fórmula molecular é N2 e, na verdade, é N-N. Ou seja, esse nitrogênio ele é praticamente inerte, ele não reage. Então, a planta não consegue absorver esse nitrogênio diretamente da atmosfera. Ela precisa ter os nitratos disponíveis dentro do solo para que a planta possa crescer e se desenvolver. Então, por isso que o adubo tem nitrato de potássio e tem o fosfato de cálcio, para fornecer os nutrientes que a planta precisa para se desenvolver. Então, obter esses compostos nitrogenados tornou-se de suma importância, fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Aí tem uma outra coisinha, ali em cima vocês viram aparecer o nitrogênio, né? O nitrogênio, então, ele é constituinte fundamental dos fertilizantes e ele também é um constituinte importante dos explosivos. E aí eu estou falando 1918, que ele recebe o Prêmio Nobel de Química. Nós estamos falando bem no princípio, então, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, obter formas importantes de produção de nitrogênio tornava-se uma alternativa importante para o ramo da agricultura e dos fertilizantes,
mas também para o desenvolvimento de explosivos. E aí o que acontece? Esse cientista alemão, Fritz Haber, desenvolveu o processo mais fácil de produção da amônia e, consequentemente, utilizar depois essa amônia na fabricação da base para os adubos e da base para os explosivos. Aqui eu tenho, então, a síntese da amônia, que é uma reação super simples, parece simples, né? Basta pegar o gás N2, que é aquele que eu falei que está em extrema abundância. O gás nitrogênio corresponde a aproximadamente 78% da atmosfera. Combiná-lo com o gás hidrogênio, que é um gás também relativamente fácil de ser obtido, para a obtenção, então, aqui do NH3, que é a amônia. Só que essa reação ela exige elevada pressão, ela exige elevada temperatura e, mais do que isso, ela precisa de um catalisador específico. Foi pensando nesse mecanismo da reação que o Haber desenvolveu, então, o experimento laboratorial que tornou possível a produção de amônia em larga escala, junto com outro cientista chamado Bosch. Se vocês perceberem essa reação, eu estou fazendo então essa reação com uma única setinha. Essa reação, então, ela é irreversível. A gente vai apresentar nessa aula para vocês hoje as reações que têm setinha dupla, ou seja, as reações que são reversíveis. E está aqui, né? O que é uma reação reversível? Como é que eu chamo toda aquela substância que vem antes da seta? Ademir, isso a gente está cansado de ver que elas são os reagentes. E quem vem depois da seta são os produtos. Esse caminho natural da esquerda para a direita, que eu chamo de sentido número 1, é a reação direta. O que está surgindo para vocês agora é o caminho inverso, é o caminho número 2, que eu chamo de reação inversa. Isso numa prova eu posso fazer assim, eu posso fazer como está ali, com duas setinhas, ou o que eu mais gosto, que é com duas setinhas estilizadas. Qualquer uma daquelas três representações gráficas representam que você está diante de uma reação reversível, ou seja, ela se desloca no sentido do produto, mas uma parte do produto volta a ser também o reagente. Percebe que isso não tem nada a ver com o assunto que eu acabei de falar antes, que era sobre o Haber e a síntese da amônia. Mas é porque a gente vai falar, quando der um exemplo, vai aparecer em diversas vezes para vocês. Quando a gente fala em balanceamento, aparece a síntese da amônia. Quando a gente vai falar em cálculo estequiométrico, aparece bastante a reação da amônia. Ou seja, quando a gente fala em geometria molecular, a gente dá o exemplo da amônia. Quando a gente apresenta para vocês o assunto bases inorgânicas, vai aparecer o hidróxido de amônio. Ou seja, é uma substância que está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano. Tá? Então, foi por isso que eu apresentei o assunto com a síntese da amônia. Esqueci de um parênteses. Eu vou falar com bastante eufemismo, com bastante delicadeza. Mas o Haber, que é o cientista alemão que desenvolveu, ele tinha, vamos dizer assim, um nacionalismo extremado. Então, ele também é considerado um dos pais dos armamentos químicos, especialmente os gases clorados. Tanto que ele foi exilado da Alemanha, depois voltou, depois acho que terminou a vida dele na Suíça. Então, pelo envolvimento dele, infelizmente, com armamentos, especialmente com armamentos químicos, desses os gases clorados com especial destaque. Então, o que é o equilíbrio químico? Eu vou pegar a reação da amônia, já que a gente falou tanto nela. Então, eu tenho aqui quem? N2 mais H2 produzindo NH3. A Ademir não está balanceada. Então, vamos lá. Vamos colocar um aqui na frente. Eu tenho 2 N's, então eu tenho que ter 2 N's. Agora eu tenho 6 H's, então eu tenho que colocar um 3 aqui na frente, para que multiplicado por 2 também dê 6. Pronto. Essa é a reação de síntese da amônia, compreendida o seu mecanismo por Haber e tornada industrial pelo Bosch. Então, essa é a síntese de Haber-Bosch, o processo pelo qual você sintetiza a amônia de maneira mais eficiente. Então, essa reação ela tem apenas um sentido, que é o sentido direto. Se você agora conseguir achar o sentido inverso,
que é o sentido número 2, essa reação ela torna-se reversível. E vai chegar uma hora que essa reação vai atingir o equilíbrio químico. Por equilíbrio químico se considera o momento em que a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. No momento em que isso acontecer, em que o V1 for igual a V2, as concentrações, as quantidades de reagente e de produto permanecerão constantes. Então, o equilíbrio químico é V1 igual a V2 e concentração dos reagentes, assim como a concentração dos produtos, devem permanecer constantes. Tranquilaço? Eu quero que vocês entendam, então, molecularmente o que é o equilíbrio químico. Olha lá. Então, eu tenho essas duas bolinhas branquinhas, eu vou considerar como sendo gás hidrogênio. E essas duas roxinhas aqui, eu considero como sendo gás cloro. Então, percebe que nesse primeiro frasco eu tenho a situação inicial, em que eu tenho o gás hidrogênio mais o gás cloro. Tranquilo? Olha lá. Naturalmente, a reação do hidrogênio com o gás cloro vai produzir o ácido clorídrico, que é o HCl. Então, essa molécula aqui, ela tem a bolinha branquinha, que é o H, e a bolinha roxinha, que é o cloro, então é o ácido clorídrico. Então, olha só, percebe comigo aqui, ó. Ácido clorídrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico e ácido clorídrico. Olha só. Mas se vocês perceberem, eu não tive a conversão total do reagente no produto. Percebe que eu ainda tenho ali escondidinha, ó, H2, e eu tenho aqui ainda quem? O Cl2. Ou seja, algumas moléculas do produto, elas voltaram e devolveram o H2 e devolveram o Cl2. Então eu falo, olha só, que no frasco número 2, como eu não tenho mais aparentemente mudança nas concentrações, eu falo que o frasco número 2 ele atingiu o equilíbrio químico, ou seja, as concentrações de reagentes e produtos, as quantidades, não estão mais se alterando. Por quê? Porque a velocidade com que o reagente origina o produto ficou equivalente à velocidade com que o produto volta a ser o reagente. Então, nesse momento em que V1 é igual a V2, eu tenho atingido o equilíbrio químico. Nesse momento, a concentração dos reagentes e produtos permanece constante. Olha graficamente, bem facilzinho. Olha lá. Aqui eu tenho em azul, ó, eu tenho o V1, tá vendo? O V1 ele vai sempre caindo, ou seja, a reação vai ficando cada vez mais lenta. Por que, Ademir? A gente já não havia visto em fatores que interferem na velocidade das reações químicas que a concentração dos participantes é importante? Conforme a reação vai acontecendo, os reagentes vão desaparecendo porque eles vão virando produto. Então, conforme vai passando o tempo, há uma diminuição da concentração dos reagentes. Eles estão desaparecendo, estão vendo produto, então, consequentemente, há uma redução na velocidade da reação direta. Do outro lado, no vermelho ali, ó, eu tenho a velocidade da reação inversa aumentando. Por quê? Porque eu vou tendo um aumento da concentração dos produtos. Eles não existiam. Os reagentes começaram a reagir entre si e está havendo a formação do produto. Então, a velocidade inversa ela vai aumentando. Mas vai chegar uma hora em que as duas velocidades vão estar iguais, ou seja, um momento em que o V1 vai estar igual ao V2. No momento em que o V1 é igual ao V2, essa reação atingiu o equilíbrio químico. E o gráfico da concentração? Olha só aqui. Ó, o reagente ele vai desaparecendo porque ele vai virando produto. E o produto vai aparecendo conforme a reação que vai acontecer entre os reagentes. Só que chega uma hora que a velocidade com que o reagente forma o produto é a mesma velocidade com que o produto forma o reagente. Então, nesse momento em que as velocidades direta e inversa se equivalem, é atingido o equilíbrio químico. Nesse momento,
a concentração dos reagentes permanece constante. Tranquilo? Então, esse é o nosso básico, nosso conteúdo inicial sobre reações reversíveis. Vamos exercitar a nossa mente? Vamos fazer um pouquinho de exercício? Olha só, vamos pensar. Uma reação química ela vai atingir o equilíbrio, olha lá, atinge o equilíbrio quando ocorre simultaneamente os sentidos direto e inverso. Certo ou errado? Errado. Pessoal, a reação começou. Olha a minha setinha lá em cima. A reação direta está acontecendo muito rápida. E a reação inversa muito lenta. E aí está acontecendo a reação. Olha lá, a reação direta ficou mais lenta porque os reagentes estão virando produto. E daí a reação inversa, como está aumentando o produto, uma parte cada vez maior desse produto está voltando a ser o reagente. Porque a reação ela é reversível. E, finalmente, o equilíbrio vai ser atingido quando a velocidade da reação direta ficou igual à velocidade da reação inversa. Mas, se vocês perceberem, aqui ela não estava em equilíbrio e aqui ainda não estava em equilíbrio. Ou seja, a velocidade direta e a velocidade inversa elas acontecem desde o começo. Só que o equilíbrio só é atingido no momento em que elas ficam iguais. Então, a letra A está errada. O equilíbrio é atingido quando ocorre simultaneamente. Não, eles ocorrem desde o começo. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. Fácil, né? Essa é a definição de equilíbrio químico. Letra C, os reagentes são totalmente consumidos. Pessoal, se consumir, eu tenho reagente virando produto. Se consumir e desaparecer o reagente, é porque eu não tenho quem? Eu não vou ter o caminho inverso. Então, se todo o reagente for consumido, eu não vou ter depois o caminho inverso. Tá? E até porque dificilmente as reações têm um rendimento de 100%, ou seja, elas vão reagir exatamente 100%. Tranquilo? Letra D, a temperatura do sistema é igual à temperatura ambiente. Não, eu posso ter equilíbrio químico em reações que eu tenho que aumentar a temperatura na temperatura ambiente ou que eu tenha que reduzir a temperatura. Então, não é a temperatura o fator importante para eu atingir o equilíbrio químico. A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se eu pegar a quantidade de reagente e dividir pela quantidade de produto, vai dar um número 1 aqui. A razão entre as concentrações de reagente e produtos é unitária. Quer dizer que ele está me dizendo que no equilíbrio químico, a concentração do reagente tem que ser igual à concentração do produto. Certo ou errado? Ademir, é errado. No equilíbrio químico é o V1 que tem que ser igual a V2. É a velocidade da reação direta que tem que ser igual à velocidade da reação inversa. A concentração de reagentes e a concentração de produtos, elas não obrigatoriamente têm que ser iguais. Elas têm que ser o quê? Constantes, ou seja, tem que não mudar com o passar do tempo. Vamos terminar? Olha só, finalmente. Nas condições ambientes, qual desses 5 sistemas está em equilíbrio? Uma xícara de café bem quente. Ademir, numa xícara de café bem quente, nenhuma reação está acontecendo, né? E também não é um sistema em equilíbrio, porque se ele está quente, ele vai perder calor para o ambiente para poder resfriar e aí então atingir o equilíbrio. Então, se ela está bem quente, ela não está em equilíbrio. Eu vou ter uma transferência de calor do café para o ambiente. Garrafa de água mineral gasosa fechada. Vamos fazer aqui. Essa é a resposta. Mas eu vou explicar depois para vocês. Vamos ver o que está errado nas próximas ali. A chama uniforme do bico de Bunsen. Que bico de Bunsen é esse? É aquele dispositivo de laboratório que é um fogãozinho, uma boquinha, um maçarico, que fica com a chaminha ali. Olha lá, ó. Fica com a chama queimando e eu faço, então, os meus experimentos. Claro que numa chama dessa, está queimando,
está queimando combustível e a queima é um processo irreversível. Então não pode estar em equilíbrio, né, galera? Equilíbrio só acontece com reações reversíveis. E a queima é um processo irreversível. E ainda mais está liberando calor para o ambiente. Uma porção de água fervendo em temperatura constante. Uma água que está fervendo está simplesmente rompendo as forças intermoleculares e a água está sendo perdida para o meio externo. Uma tigela contendo feijão cozido subentende que o feijão já cozinhou, irreversível, e se ela estiver quente, ela vai, até atingir o equilíbrio, perder calor para o ambiente. E a garrafa de água mineral gasosa fechada? Eu tenho uma garrafa aqui, ó. Tá? Você percebe que quando você abre a garrafa, aquele gás que estava dentro do líquido é perdido com grande velocidade. Mas quando você olha para a garrafa fechada, você não consegue perceber que está todo esse gás ali. Por quê? Porque o gás está escapando do líquido e indo para o espaço disponível na garrafa. Só que a pressão está tão alta lá que uma boa parte desses gases que estão ali, eles acabam, em virtude da pressão, retornando para o líquido. Entenderam? Então o gás está constantemente escapando do líquido e indo para aquele espaço diminuído que eu tenho, e algumas moléculas são pressionadas a voltar para o líquido. Então, numa garrafa de água mineral gasosa fechada, eu tenho um equilíbrio entre o gás que está nessa porção aberta, tá? O gás da porção aberta e o gás que se encontra solubilizado na água. Então, há um equilíbrio entre eles. Então, nas condições ambientes, um sistema em estado de equilíbrio nessa situação vai ser uma garrafa de água mineral gasosa fechada. Fechou, galera? Um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Estaremos juntos na próxima teleaula. Fui!